Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Ó, vou começar protestando, diferente hoje. Pô, meu cameraman queria botar minha barriga no vídeo, cara. Você já pensou que coisa feia? Vocês aí, a Luísa, o Luiz, a Marinês, vieram, pô, o gordinho aqui, cara. Eu já vim de preto para facilitar. Grande abraço a vocês, tudo bem? Tranquilo? Uma boa madrugada, boa noite, bom dia. Vamos tocar o barco? Então, a sequência de hoje, como eu tinha prometido no último módulo, é exatamente pegar agora aquele tema do aquecimento global e trazer a vocês também alguns exemplos de dissertação para que a gente amadureça esses caminhos da dissertação. Eu volto a ressaltar, porque é extremamente importante, que vocês tenham em mente não fazer uma obra-prima, né? Eu volto a ressaltar isso por quê? Porque é uma coisa que eu tenho visto ao longo desses 20 anos dando aula, há uma ideia de que você tem que fazer o ó do borogodó. Não é bem por aí. O que você tem que saber é dialogar com o texto motivador, encontrar a pergunta mais importante, a argumentativa de primeira ordem, e saber se posicionar e trazer argumentos. Não são argumentos inusitados, você não está fazendo uma prova de mestrado nem de doutorado, mas argumentos que estão aí na opinião pública de uma maneira geral, que a gente capta ouvindo uma CBN, uma Band News, lendo um jornal, acessando um portal como o UOL, por exemplo, enfim. O que se quer de você é a capacidade de raciocínio básico, de posicionamento e, lógico, uma boa capacidade de expressão escrita. Não é por acaso você também está fazendo o curso do professor Edson Couto, do professor Isolan, e com esses três elementos fazer uma boa prova. Vamos lá então? Bom, então, esse tema aqui, vocês já conhecem ele, eu venho trazendo essa discussão desde o início do curso, é um tema muito curioso. Por quê? Sempre na linha da FCC, o que ela faz? Ela coloca, leia com atenção os textos seguintes, né? O aquecimento global, essa terrível ameaça, que segundo alguns paira sobre o nosso planeta, é contestado por grupos de cientistas. Opa, já parei ali. Por que eu já parei? Porque aqui tem uma pergunta que é a base. E aí, esse aquecimento global, essa terrível ameaça, ela existe ou não existe? Então tem gente que acha que o problema não é assim tão devastador. Aquela tese de que a Terra tem um aquecimento e um resfriamento cíclico e tal. Me parece, se eu estiver falando besteira, vocês confiram e depois briguem comigo, que a Idade Média foi muito quente, pelo que se sabe, e não tinha indústria, né? Beleza. Esses grupos aconselham que se gaste dinheiro em investimentos que visem a eliminação da fome e a cura da AIDS. Então, me parece que está bastante claro que esse primeiro texto diz, olha, essa história do aquecimento global tem um pouco de excesso de carga aí no que eles estão falando e, de repente, eu acho que nós não deveríamos nos preocupar tanto, né? Opa, já tem gente aí? E agora tem outro Luiz aí. Esse Luiz aí é chegadão, o bicho é sistemático. Acho que ele sabe de quem que eu estou falando, que ele vai assistir isso aqui. Diga, Luiz. Verdade. O Luiz está fazendo... Pô, a gente fica ouvindo aí o tempo todo o aquecimento global. Pô, vai fazer uma prova, aparece um cara dizendo que não existe. Eu falo, Luiz, na verdade, quando a gente está se preparando para essa questão de atualidade, a gente tem que ver as diversas ideias, sabe? A gente tem que estar ligado. E nesse mundo de pós-verdade, né, que está sendo muito discutido isso, inclusive é impressionante o número de notícias falsas, de internet, de coisas que você não acredita, diz que o fulano está falando alguma coisa na internet, está achando que é verdade, é mentira, é fake. Nós estamos vivendo num mundo em que está se reconstruindo essa questão dos valores e, graças a Deus, nós não estamos caindo nessa onda da pós-verdade. Mas é exatamente isso, esse é um exemplo muito claro, até antes de ler o segundo texto, e que você repete uma coisa, tem como sendo inabalável, né? Aquecimento global, até que o sujeitozinho lá do cantinho, no fundinho, fala assim, deixa eu falar uma coisinha aqui. Aí nego não dá voz para ele, não, cala a boca, aquecimento global, e de repente você começa a ter vozes que reverberam e fala, olha, eu acho que não é bem assim. Então, vocês têm que estar acostumados com isso. Eu acho que não é que nós vamos agora ficar nessa onda de que existe um mundo que tem sempre uma pós-verdade nova, porque eu acho que tem mais de uma pós-verdade e versões. Não é bem isso. Mas o maior legado do século XX para o século XXI é a pluralidade de pensamento e de que nada é absoluto. E vocês podem pegar e ver, sociólogo não deu conta de explicar a sociedade, antropólogo não deu conta de explicar o mundo, economista não deu conta de explicar a economia, tudo foi contrariado. E não é de hoje, não. A teoria sempre é contrariada. Então, Luiz, não se assuste muito, não. Normal.
Você olha para que não significa também que você tem que concordar. Imagina, não tem. Tanto é que, olha o segundo texto aí, ó. Seja qual for a extensão dos mares que nossa civilização já causou ao planeta, o certo é que precisamos repensar o próprio conceito de civilização. As evidências do aquecimento já se fazem sentir. Não seria a primeira, mas talvez venha a ser a mais grave das catástrofes geradas pelo ser humano. Ou seja, esse texto 2, ele está numa relação de antagonismo com o texto 1. E aí, já me parece uma coisa bem clara. A primeira tarefa do candidato, por se tratar de um texto argumentativo, é assumir um posicionamento, né? Porque se você não assumir um posicionamento, aí, meu amigo, lascou-se. Tá, tô ouvindo. Volta a intervenção aqui. A Inês, diga aí. Não pode, não. Vou explicar. Ela tá vindo aqui para mim, perguntando que todo mundo pergunta. Escuta, dá para eu defender um lado, depois defender o outro, e ficar para lá e para cá? Dá sim, mas volta o ano que vem, era quem? Porque tu vai levar a pau. Não existe isso em dissertação. Você não tem como fazer uma dissertação igual essa daí, ficar em cima do muro, velho. Não, mas não tem mesmo. Ou você vai dizer que esse aquecimento global, de fato, de repente há um excesso até de mídia em cima dele e vai questionar, ou você vai dizer, não, o aquecimento global é uma realidade. E há uma outra saída também, que eu vou fazer um comentáriozinho com você aqui agora, nós vamos mudar aqui, para a gente ver de uma maneira mais clara quais as questões que estão em jogo aqui. Rapidinho, vamos embora lá. Vamos mudar para lá, vamos mudar aqui, ó. Isso, bora lá. Então, olha só o que eu estou comentando com você aí, ó. A propósito, viu? Vocês já compraram o curso, está publicado lá, nós temos um conjunto de textos, isso aqui está tudo lá colocado para você, todo o material que eu estou usando aqui está lá, acessível para você, e você sempre pode entrar em contato comigo também, ou por Zap, né, via Escola de Língua Portuguesa, ou por e-mail, que eu terei o maior prazer em responder. Eu acho que a gente tem que usar essa ferramenta aqui, mas não tem como deixar de trocar ideia com um aluno que está comprando o curso, que está realmente tendo as suas dúvidas em casa e que merece todo o carinho e atenção da gente. Então vamos lá. Então o que eu disse aqui é o seguinte, seguindo a mesma linha de raciocínio, para interpretar o tema anterior, que era o do museus, podemos dizer que há algumas perguntas a serem respondidas pelo candidato. Claro. Primeiro, o aquecimento global é ou não uma terrível ameaça que paira sobre o nosso planeta? Vou falar uma coisa para você, de boa, de boa. Olha que meus cabelos brancos aqui me mostram muitos quilômetros rodados. Mas só falar para você, negar esse trem desse aquecimento global, difícil pra caceta. Muito difícil. Então eu não gosto, mas eu acho que você ir naquela linha dizer que é balela, etc e tal, olha, eu tenderia a não ir por essa linha, entendeu? Eu acho a linha mais delicada. A tendência mais fácil é dizer que há um aquecimento global, porque também é um negócio curioso. Independentemente desse efeito de aquecimento ser tão devastador, como está questionando no primeiro texto, há uma questão muito clara, quer dizer, que é a sustentabilidade, que é o que eu vou colocar aqui. Quer ver? Olha lá, ó. Então, essa é a primeira questão. Essa pergunta requer maturidade do candidato para ser respondida, mesmo se a perspectiva adotada for a de refutar os efeitos devastadores do aquecimento. Algo bastante delicado, que eu vou falar para vocês, de se fazer. Não parece razoável ignorar a necessidade de legar um planeta sustentável para as próximas gerações. Aí o que eu queria dizer? Veja bem, eu acho que independentemente de você dar crédito que existe um aquecimento global, que ele é devastador, ou de você achar que, em certa medida, talvez haja um exagero nessa interpretação, o que você tem que lembrar é o seguinte, essa questão da sustentabilidade. O nosso planeta precisa ser bem tratado, precisa ser bem cuidado. Opa, caiu meu lápis ali. Precisa ser bem zelado. O barulhinho ficou bonitinho, é bom que ficar real, né? Eu tenho visto uns videozinhos tão assim, cuidadinhos, bonitinhos, assim. Eu gosto do meu mais estilo eu mesmo, né? Carioca mesmo, né? Esse jeitão mesmo, coroa gozador e tal. Por aí fica mais tranquilo, aí você relaxa mais, dá uma risadinha, né? Até o Luiz, hein? E o Luiz é sério, cara. Nem é aquele primeiro Luiz, não, é o segundo. O bicho é sério, o bicho é sério. Até para ele é meio de lado assim, né? Ele vai me cobrar, tu vai ver, vai mandar usar para mim. Nos próximos eu digo se ele falou comigo ou não. Mas vamos lá, então o que acontece? Eu acho que essa questão da sustentabilidade, ela é crucial, né? Porque legar um planeta sustentável para as próximas gerações, independentemente se foi o homem que está causando esse aquecimento, se esse aquecimento é cíclico ou não, eu acho que é uma tese realmente que é muito boa e que a gente deve levar em consideração. Muito bem.
A outra pergunta que está colocada ali é se é preciso ou não repensar o conceito de situação de dos males causados ao planeta pelo homem, entre estes as catástrofes geradas pelo aquecimento. É o que eu estou falando. Quer dizer, você olha aí, toda vez que o homem entra no planeta, né, o efeito antrópico é incrível. Você vê que, só para você ter uma ideia, o Euclides da Cunha, nos Sertões, acho que ele foi o primeiro grande assim, historiador assim, loco, que foi mandado para acompanhar Canudos. Tem uma passagem que caiu numa prova de Rio Branco antiga. Ele dizia exatamente o seguinte, que já não se conseguia mais prever o tempo, né, como os antigos. Né? E isso é incrível, porque, por exemplo, você pega aqui mesmo nós em Brasília, nossa base, o problema que a gente está tendo. Olha, o ano passado e este ano, nós não tivemos sequer o que a gente chama de chuva da manga, do caju, que na verdade é a chuva da floração. Ela acontece geralmente até a segunda quinzena de agosto. Não pintou ano passado, não pintou este ano, e agora em setembro começou, a gente achou que ia chover muito, parece que a chuva está atrasada. Às vezes, é claro que o calendário das estações não coincide necessariamente com o calendário que a gente usa. Né? Então, digamos, o timing da natureza é um pouco diferente, mas que a gente vê que a impermeabilização do solo, a construção de cidades, a destruição das matas ciliares, a questão das nascentes, que isso altera o ecossistema, independentemente de a Terra estar aquecendo ou não, me parece muito interessante e incontestável. Então, uma coisa que a gente tem que ter cuidado é exatamente a maturidade para fazer esse tema. Eu acho que como eu disse, é preciso entender que nesse tema uma perspectiva de análise está colocada de forma oposta à outra. É verdade, a dissertação deve ser feita a partir de um posicionamento que reafirme um dos pontos de vista e refute o outro. E isso é delicado, porque o tema não ajuda, né? E aí a gente, como diz o outro, vamos correr para o lado oposto ao pitbull. E o lado oposto ao pitbull, para mim, é dizer o seguinte, que o aquecimento global, os efeitos, eles são patentes, estão aí, e que independentemente de ser um ciclo, uma questão cíclica da Terra, o homem tem uma obrigação de tratar o planeta de forma sustentável. Vamos ver como nossos colegas fizeram essas dissertações, então vamos para a nossa primeira dissertação, essa é a dissertação 3, para a gente ver. Então a pessoa começa de uma maneira bem tranquila, olha, o aquecimento global não é apenas uma ameaça para o planeta, mas uma catástrofe provocada pela humanidade. Especialistas constatam que a temperatura do planeta aumenta assustadoramente e, se nada for feito, as consequências serão devastadoras para a vida na Terra. Opa! Tá bom, tô te ouvindo, prossiga. Ah, legal, Everton. E aí, rapaz, como é que tá aí o curso, tá beleza? Sim. Entendi. Ó, o Edson falou, pode, olha, o cara já chegou e desceu a raquete, deu logo um porradão. Eu falei, espera, o cara não tá fazendo texto dissertativo, era pra ficar o quê? Feito uma bailarina nos pés, porra? É isso mesmo. Se posicionou, claramente, na primeira linha do texto, e sem ficar com TTT. Ah, mas e o outro lado? O outro lado vai entrar no texto pra tomar peia. Peia. Eu ia falar porrada, mas porrada é feia, mas é peia. Quando você tem um ponto de vista que você vai defender, tudo aquilo que é contrário do seu ponto de vista, entra no texto para tomar peia, para ser refutado. Então você vê que o grande mérito dessa introdução, curta até, achei um pouquinho curtinho, botaria um outro argumento, né? Mas aí o cara falou, olha, é uma ameaça ao planeta. Mas fulano disse... Meu amigo, com licença, estou fazendo minha prova. E, na minha maneira, pelo que eu sei, com a minha intertextualidade, você está entendendo? Eu vou bater para tu bater para tu. Duvido vocês lembrarem disso. Isso era uma brincadeira, né? Como é que é o nome disso? Eu esqueci, mas é um quebra-língua, um negócio assim, né? Então, eu vou bater para tu bater para tu. Exatamente. Na minha intertextualidade, o desse candidato, foi o posicionamento dele, claro, direto, objetivo, afirmou lá, pá! Não é apenas, usou uma locução aditiva boa, não apenas uma ameaça, mas também, faltou também aqui, uma catástrofe provocada pela humanidade. Tudo uma muqueta, venha. É isso aí, bem direto. E trouxe o argumento, que a temperatura do planeta aumenta, está dizendo que está aumentando, e se nada for feito, as consequências serão devastadoras para a vida na Terra. Joia, direto. E volto a dizer, qualquer um de vocês que está assistindo o vídeo,
Dá para fazer, né, velho? Claro que dá para fazer, né? Não é do outro mundo. O que ele teve? Objetividade. Se posicionou. Vamos tocar o barco, subir um pouquinho. Né? Eu comentei até aqui atrás, tinha uma introdução bem simples, mais direta e eficiente, porque o candidato se filia a um dos pontos de vista e refuta o outro com propriedade. De boa. Vamos ver agora o primeiro parágrafo dele. Para conter o aquecimento global e resfriar o planeta, precisa haver empenho da sociedade capitalista. Olha que coisa bonita, ó. Aqui, ó, vocês devem estar vestindo isso com o Zolan lá, ó. Vai introduzir o quê? Vai introduzir um argumento de finalidade. Está comentando, ó, para conter o aquecimento global e resfriar o planeta, que é uma aditividade, tá vendo? Então, para fazer duas coisas, o que o cara tem que fazer? Precisa haver empenho da sociedade capitalista. Então, aqui, a gente vai ver nos próximos módulos, começa semana que vem, que eu vou começar a gravar, e até quem estranhou alguma coisa do cronograma, eu andei meio doente, mas tô legal, o gordinho já tá bom, mas a gente já tá batendo quase nos 60, então a recuperação é mais lenta um pouquinho, mas vamos chegar lá, Deus abençoe, vamos embora lá. Então, o que acontece? Aí ele vê, ó, investimentos financeiros, não é pleonasmo, tá? Porque você tem investimentos financeiros e investimentos no material humano, né? Não podem ser restritos às causas humanitárias. Tu viu a coragem do cara? Pô, tu viu? Pô, o cara falou lá aquele negócio do HIV. Chegou a falar o seguinte, brother, não pode ficar só no humanitário, não. Coragem. Mas eu adoro candidato assim, entendeu? Candidato assim, que eu não sei quem que é. Mas é duas das meninas, ou a Priscila, ou a Luíse, ou a Noelia, ou a Natália. Até quero agradecer a elas, publicamente aqui. Eu peguei as redações, até eu não me lembro mais de qual mas eu peguei lá no meu e-mail. As meninas são muito dedicadas, um grande beijo para a Priscila, a Noemi, de hora que eu me pego, ela vai ficar brava comigo. A minha vizinha, a Gisele Thomas, né? A Priscila e a Natália, que fizeram o curso comigo, escreveram vários temas e eu estou utilizando aqui para ajudar vocês também. Falou? Um beijo, meninas! Estou devendo um negócio para vocês, Gisele. Vou pagar ela com umas discussões lá de interpretação de texto da FCC. A palhinha para ela, depois eu vou cuidar dela, ela merece. Uma pessoa de boa, esposa do Pepe, uma motociclista também, adoro uma moto. Vamos embora, galera! Bom, então, é interessante, ó, essa linha de argumentação é interessante porque refuta o posicionamento do primeiro texto e mostra a necessidade de combater o aquecimento. Sério, bacana! Deu uma buqueta na história do HIV lá, não é não? Então, veja, às vezes o aluno fala assim, Dino, eu não tinha coragem de fazer isso, Dino. Meu Deus, já me disseram que eu não... Poxa, você não imagina o cara falar que não se pode ser restrito às causas humanitárias. Poxa, Dino, você tirou um peso das minhas costas. Louvado seja, né, brother? Louvado seja, né? Medo de falar as coisas. Você não falou para matar, deixa esses caras morrer de AIDS. Você não falou um negócio desse. Claro que não. Agora, dizer que nós não podemos restringir somente as causas humanitárias, qual é o problema? Não posso falar isso? Não é politicamente correto? Pô, pior que o cara falou bonitinho, na catega, entendeu? Aliás, a cara, viu? Na categoria. Então, velho, claro que pode. Nós temos que sair dessas viajadas, assim, parece que a gente está sempre assim, tudo engessado, né? Bom, eu não consigo imitar manequim em passarela, mas mais ou menos assim, tudo certinho, né? Aquelas coisas assim, né? Não, cara, você tem que aprender a falar, a ter coragem de se posicionar. Lógico, tu não vai excluir aqui, né, para não fazer o aqui, mas não, eu posso sacanear português porque eu sou de origem portuguesa, viu? Não é preconceição. Ele sacaneia a gente em Portugal o tempo todo, tá valendo, tá tudo em casa. É que nem argentino e brasileiro. Eles sacaneiam a gente lá e a gente sacaneia eles aqui. Ainda, quando tiver na sacanagem da brincadeira, tá valendo. Então, beleza, cara, maravilha, muito bem colocado. Vamos ao próximo parágrafo? Vamos lá, então. Subiu. O ser humano é corresponsável pelo aquecimento global, né? Pois ele tira do planeta os recursos naturais e os utiliza nem sempre com critérios. Bacana isso aí. O gás aerosol, por exemplo, usou exemplo. Só que você sabe que todo mundo fala assim, exemplo, eu tenho que exemplificar para argumentar. Exemplo é um tipo de argumento, mas existem vários tipos de argumentos. Empregado na fabricação de desodorante e o desmatamento, que reduz a fotossíntese, eleva a concentração de agentes responsáveis pelo efeito estufa. A produção desenfreada de bens de consumo também provoca desequilíbrio na temperatura da Terra. Panorama. Fez um panorama bacana, tá certo? Sobre essa problemática toda que envolve o aquecimento global. Mostrou que tudo isso que envolve o homem provoca o aquecimento. Bacana.
lembrou de um monte de exemplo, funcionou. Tá? Agora, bem entendido, você vê que no parágrafo anterior, ele não fez com exemplo, ele fez compara. Por quê? Você não pode querer argumentar só com exemplo. O exemplo, ele só tem um sentido. Tá? É você mostrar ao leitor, na sua dissertação, no caso do examinador, alguns elementos ali, e depois você chegar a alguma coisa, chegar a algum posicionamento. Tanto é verdade que, para mim, essa última frase daqui, ó, era de extrema importância. Olha aí, ó, a produção desenfreada de bens de consumo também provoca desequilíbrio na temperatura da Terra, que é a semi-conclusão desse parágrafo. Funcionou que é uma beleza. O candidato é coerente na linha de argumentação, reforçada por diversos exemplos de como o ser humano é responsável pelo aquecimento global. Tá? Pergunta para o Isolan lá e para o Edson depois, viu, galera? Como é que ficou isso aqui? Ele está assinalando que está errado. Eu vou te falar, viu? Depois que fizeram esse acordo ortográfico, eu não conheço um professor que tenha segurança sobre a questão do hífen, né? Eu olhei aqui agora, está assinalando, para mim estava certo, mas eu depois vou checar com... Tem que checar. Toda vez você tem que checar, porque eles fizeram uma bagunça nessa parte de hifenação que ninguém merece, né? Coisa da Academia Brasileira de Letras. Estou fechando, estou nos últimos 2 parágrafos para fechar esse primeiro módulo essa aqui. Bom, as evidências do aquecimento global são nítidas e podem ser constatadas com os tsunamis ocorridos nos últimos anos, está seguindo pelo mesmo caminho da exemplificação, em diversos continentes, as temperaturas elevadas em diversos países e o derretimento das geleiras nos polos sul e norte. Beleza, está na hora de fazer a conclusão. E ele conclui, ou ela conclui, dizendo o quê? Se não houver empenho para se reduzir a temperatura do globo terrestre, a vida humana poderá ser ameaçada. Olha que coisa bacana, a pessoa está concluindo, fazendo uma conclusão circular. Por quê? Porque essa tese aqui, ó, essa história da vida humana poderá ser ameaçada, ela estava lá em cima quando ele disse que se nada foi feito. Lembra disso? Aqui, ó, rapidinho, volta lá para você ver, ó, rapidinho, antes de a gente concluir aqui, ó, tá aqui, ó, pode ver, ó, para a vida na Terra. Então, isso aqui, ó, essa parte aqui de baixo, que a gente acabou de ver, ó, aí, ó, ela retoma lá. Beleza, né? A vida humana poderá ser ameaçada após as catástrofes provocadas pelo aquecimento irão dizimar populações inteiras e podem tornar o planeta Terra inviável. Lindo, maravilhoso, objetivo, simples, como, aliás, todas as grandes ideias. É isso aí, é mais ou menos assim que eu quero que você escreva. Um grande abraço, já voltamos para mais um módulo desse curso com uma Escola de Língua Portuguesa do meu grande amigo Edson Couto, com a participação também do professor Isolan na área de interpretação de texto, o que é fundamental para que você também compreenda o meu curso. Grande abraço!